Almas queridas, que o Senhor da vida nos envolva uma vez mais no seu infinito amor e na sua ternura que não conhece limite, e que saibamos nós fazer por merecer esta assertiva e compartilharmos lucidez e bom senso. É o que vamos tentar a partir de agora nos comunicar de coração a coração. Nós vimos na introdução do nosso querido Eloy algo interessante. Jesus chega a nos dizer: se nós não abandonar tudo que temos, não poderemos ser seus discípulos. Isso é verdade. Mas ele não disse tudo que semos. Ele falou tudo que temos, né? E nós vamos ver como é profundo, e quando nós nos envolvemos, compreendemos essa temática, o que é que poderemos fazer através da renúncia em relação ao nosso processo de aceleramento evolutivo, né? Coisas extraordinárias, sem sombra de dúvida. Nós chamamos a atenção com o título, mas no cerne da nossa questão na tarde e noite de hoje é o aspecto da renúncia. A renúncia, obviamente, num patamar muito acentuado, né? Seres extraordinários, altamente capacitados, evoluídos, que de tempos em tempos mergulham no fluido denso através dessa mesma renúncia. E a gente precisa compreender como é que dá esse processo da reencarnação desses anjos realmente aqui na Terra. E por que razão, obviamente, sabedores que o processo aqui não é fácil, mesmo assim, eles mergulham no fluido denso. Terra, ninho abominável de olhos perpétuos ou uma escola abençoada de ascensão espiritual, né? Essa é a nossa proposta. Vamos ver que, para que a gente possa aprofundar mais esta questão, alguns itens do nosso sendeiro para a plenitude, do nosso caminho para a paz de consciência, para o reino dos céus, como falava Jesus, obviamente, nada mais é do que uma viagem interior e nos acerenando gradativamente no espaço e no tempo, compreendendo esse processo evolutivo. A vitória da paz ilusória, o esquecimento temporário como bênção celestial, que muitas vezes a gente reclama disso, né? Há um maravilhoso símbolo para a divina iluminação, poderosa lei de atração das almas, que estamos todos nós sujeitos a isso, a disputa do direito de acompanhar o mestre em seus passos divinos, a honra sublime, né? E a compreensão do processo de padecimento por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo cósmico. Essas são as nossas proposições, o nosso caminho que nós vamos seguir em torno de uma obra magistral chamada Renúncia. Nós não vamos entrar no mérito da obra, obviamente, mas o primeiro capítulo trata da vinda desse Espírito iluminado para a Terra, e nós queremos entender o processo e as razões de isso acontecer. Então nós vamos realmente nos aprofundar no mergulho, como diz, profundo das esferas de luzes resplandecente para as faixas negras por amor. É um contraponto. E o cálice de bebida amarga que habilita o espírito desperto. Todos que estão aqui despertaram porque tiveram coragem de passar pelo umbral da casa espírita, padecer para cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. No momento em que o Cristo cósmico crava os olhos num de nós, é porque nós temos as condições especiais para já colaborar na sua obra. Marca o indivíduo. Algumas personagens da história nós sabemos disso, inclusive a benfeitora Joana de Ângeles, que nós vamos trabalhar na quarta-feira lá na SEAC. Vamos fazer a ponte Jesus, Kardec e a benfeitora.
como é que esses espíritos, em cada encarnação deles, dão a própria existência em nome do Cristo. Qual é a razão que leva esses espíritos a praticar exatamente esta estrutura? Bem, meus queridos, a questão inicial que nos inquieta, e é a primeira provocação que nós fazemos, né? Evidenciando que se para os espíritos superiores, que ao reencarnarem-se, propõem-se ao serviço legítimo da virtude, a situação terrena é ensada de sofrimentos atrozes. Como ficaremos nós ainda tão distante desta qualificação? É assustador. Mas se para os espíritos superiores o grau de dificuldade é imenso, e para nós, não devemos nos esquecer que a divindade nos propõe uma coisa interessante: o fardo proporcional às nossas forças. Então já vemos que a misericórdia divina está atuando. A justiça será feita de qualquer jeito, mas a misericórdia está do seu lado. Nós não podemos esquecer nunca disso. Às vezes nós queremos que o indivíduo, no aspecto kármico, pague até o final. E, se possível, enfiar ainda mais a faca na ferida para acelerar o seu processo kármico. Mas a divindade não pensa assim. Ela é amorosa. Ela já vê que o início da dificuldade da criatura já basta. Ela cessa o processo negativo. Então nós fazemos um julgamento. É por essa razão que Jesus disse: eu não julgue, porque você não tem todo o processo, a abrangência do processo, né? Bem, conseguiremos lograr êxito, então, pelo menos em parte, dos compromissos assumidos perante nossos avalistas espirituais em nossas esferas de origem? Pelo menos em parte, conseguiremos fazer, né? Já que somos poucos que saímos daqui, Eloy sabe disso, como completistas, né? Então, me comprometo com uma certa tarefa e regresso para a dimensão espiritual com 30%, 40%, quando dá certo. Há algumas almas que conseguem ser completistas. O que é isso? Realizam ipse litterum plano. Mas somos ainda exceções. Mas já existem, sem sombra de dúvida. Rapidamente, apenas uma homenagem à obra fundamental. Esta tradução do Herculano Pires é extraordinária porque tem muitas notas. Herculano é um filósofo excepcional. Depois foi evoluindo e agora nós temos uma edição histórica do Livro dos Espíritos que trata exatamente dos princípios básicos doutrinários. 157 anos à nossa disposição. Nós também faremos uma breve pincelada dos romances históricos, porque a obra Renúncia está inclusa dentro dessa estrutura de romances históricos, de 1939 até 1953. Né? Então aqui está há 2000 anos, 50 anos depois, todas elas do benfeitor Emmanuel, Paulo Estevo, e Renúncia, 1943, que é o que nos diz mais respeito. E para nós, particularmente, um livro muito especial, porque reencarnamos 7 anos depois que a obra foi publicada. Muitas dessas obras, inclusive o Consolador, nós tomamos ciência na nossa colônia espiritual. Assustadoramente, quando líamos as perguntas no Consolador, que foi publicado em 1940, sabíamos as respostas. E isso nos deixava pensativo, até que descobrimos as razões, obviamente, né? Foram publicadas antes de nós renascermos, muitos de nós aqui. Então, a série dos romances, nós vamos tratar do livro este aqui. Aquele que não tem, é bom dar realmente uma olhada nessas obras. A Renúncia é a história real do século de Luís XIV, em França, Espanha, Irlanda e Américas, onde se desenvolve a história. Heroísmo e Martírio de Alcione, por Emmanuel, e nós vamos só dar uma pincelada na primeira parte, no capítulo 1, onde trata de sacrifícios de amor, né? O processo para que a gente possa entender, e depois, se os nossos irmãos quiserem aprofundar, por favor, aqueles que quiserem, adquiram a obra na medida do possível. Vale a pena, sem sombra de dúvida, né? Isto posto, Emmanuel traz da boca de Alcione o seguinte:
Por que retens a noção dos castigos implacáveis, quando o nosso Pai nos oferece o manancial inexaurível do seu amor? Por que atribuis tamanha importância ao sofrimento? E o que o Evangelho faz conosco constantemente: levanta-te, toma a tua cama e anda. O Evangelho nos propõe sempre, levantar-se. Esqueceste Jesus? Já que o Mestre padeceu por todos sem culpa, onde estás que não sente prazer em trabalhar de qualquer forma por amor ao seu nome? Então, ela começa o diálogo com o pupilo dela que está para renascer, chamado Pólux. Aqui, pois, oferecemos-te tão velhas recordações. Crê, no entanto, que por velhas não são menos preciosas. São herança sagrada do escrínio do coração, joias de subido valor que espalharemos a esmo, recordando que se muita gente presume haver alcançado os êxitos retumbantes e a felicidade ilusória no campo vasto do mundo, isso aqui deixa a gente numa situação realmente reflexiva. Em verdade, ainda não aprendeu nem mesmo a estabelecer a vitória da paz na experiência sagrada que se verifica entre as paredes de um lar. Então a gente acha que somos o supra-sumo da coisa. Quanta dificuldade nós estamos enfrentando ainda. Isso aqui, meus queridos, não significa desânimo, Nós vamos ver que há saída para essa situação. Mas a perseverança vai ser uma constante, como a renúncia que estamos enfocando. Então a Gênese inspirativa, nós já falamos, está na primeira parte, no capítulo 1 do livro, Sacrifícios do Amor, e os personagens são Pólux, Antênio e Alcíone. Pólux será o pupilo dela, renasce no mundo físico, com tarefa definida na coletividade. E o benfeitor Antênio acha que, mesmo que ela mergulhe atrás, ele ainda vai falhar na tarefa dele. Ele tem muita deficiência. Mas vamos ver como é que se transcorre esse diálogo. Agora, necessitamos renovar ideais, imprimir novo impulso à nossa volição enfraquecida. Volição é vontade. Os benfeitores têm nos dito na obra básica que o que nos falta é realmente a vontade. O passado vai longe e faça imprescindível arregimentar todas as forças para as lutas que vêm perto. A providência misericordiosa do Todo-Poderoso nos concede ensanchas de novas experiências na terra. A bendita possibilidade do retorno, porque senão nós enlouqueceria. Imaginemos eternamente queimando no inferno, ou pior, eternamente escutando harpa numa nuvem. Seria terrível. Era melhor a outra opção. Olha o que a gente inventou, quando na realidade nós sabemos que a coisa é muito mais complexa, porque tanto céu e inferno são estados conscienciais. E para onde eu for neste mundo, seja aqui, seja na espiritualidade, eu levo o meu céu e o meu inferno. Então não tem jeito. A razão de Jesus dizer, olha, enquanto tu estás a caminho com o teu adversário, com as tuas deficiências, te ajustas com ela. Porque senão, ele adverte a gente. A providência, então, do Todo-Poderoso nos concede essas enxanças de nós regressarmos e termos novas experiências na Terra. Meditemos em nossas quedas dolorosas, no redemoinho das paixões do mundo e firmemo-nos nos santos propósitos de triunfo. Quantos anos temos perdido em amaríssimos sofrimentos no plano dos remorsos devastadores? Recordemos as angústias da via expiatória e agradeçamos a Deus o ensejo de voltar às tarefas purificadoras. Esqueçamos a vaidade que nos envelheceu o coração, a ambição e o egoísmo que nos torturam a alma ingrata e preparemo-nos para as experiências justas e necessárias. Essa é uma conversa do nosso espírito avalista. Essa é a conversa, o espírito avalista preparando o seu pupilo para renascer. Imaginemos, no nosso retorno à dimensão espiritual, quem é que está nos esperando de volta? Ele. E aí? E aí, como é que a gente vai dizer? Não faz muito tempo eu tive um papo com o meu avalista espiritual. Perguntei mentalmente a ele como é que eu estava saindo. E ele nos estimula de uma maneira interessante.
filho querido, quando ele diz assim, digo, vai sobrar. Nesta encarnação, tu te comprometes menos. Digo, meu Deus, né? Então, vou ter que trabalhar, já não vou ter que dormir mais, Eloy, né? Já não durmo pouco, vou ter que dormir mais. Mas isso serve como estímulo, digo, né? As coisas estão indo, obviamente, estamos dando passo. Isso é na página 11 do livro, a conversa que ela está tendo com o Pólux, né? Preparando o Pólux para ver. Meus irmãos, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Olha a pergunta que o codificador faz aos desenfaixados da carne, os benfeitores espirituais da falange do Espírito e Verdade. E a resposta é extraordinária. Conhece bem poucos homens que imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. Agora chegou, tudo bem, isso é o preâmbulo. Agora para nós. Eu digo sempre, o espírita sabe que tem uma responsabilidade imensa. Vejam como é verdade. O espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Para nós, consoante o texto evangélico, a quem muito foi dado, e nós já entendemos esse processo, obviamente que a consciência vai nos cobrar mais. Não é Deus que vai nos cobrar, não. Ninguém vai nos cobrar, mas a nossa própria consciência, né? O que mais impressiona é o fantasma do esquecimento que nos obscurece o espírito cá. Olha só, espírito em nível superior, né? Antes da experiência, a gente promete mundos e fundos. Deixa comigo, desta vez eu vou arrebentar, né? Antes da experiência, arquitetamos 1000 projetos de esforço, dedicação, perseverança. Somos nababos de preciosas intenções, mas chegado o momento de as executar aqui, né, revelamos as mesmas fraquezas, ou incidimos nas mesmas faltas que nos compeliram aos desfiladeiros do crime e das reparações a ser. Por que será? Por que será? Mas estamos sozinhos, abandonados, ninguém nos diz nada, reencarnamos aqui, somos abandonados completamente, será que é assim? Mas onde estaria o mérito, continua Alcione falando, se o Criador não nos felicitasse com esse esquecimento temporário? Como é que eu vou ser feliz se eu estou esquecendo a experiência anterior, né? Quem poderia guardar o êxito desejável defrontando velhos inimigos sem o bálsamo dessa bênção celestial sobre a chaga da lembrança? Sem a paz do esquecimento transitório, talvez a Terra deixasse de ser escola abençoada para ser ninho abominável de ódios perpétuos. Não tem jeito. Se a mamãe soubesse que aquele anjinho que ela tem aqui, que ela amamenta, foi o assassino dela ontem, ele teria chance? Teria? Agradeçamos. Entretanto, semelhante situação me atemoriza. Papo de espírito de nível altíssimo, na colônia espiritual. Sinto enorme angústia só em pensar que perderei novamente a memória. Perde não. Que ficarei quase inconsciente de meu patrimônio espiritual, quase, não totalmente. Ao palmilhar as estradas terrestres, qual enterrado vivo a quem fosse subtraída a faculdade de respirar. Mas não tem jeito, nós vamos ter que vencer a matéria.
Nós um dia vamos dirigir a matéria. Então nós temos que ultrapassar, ter todas as experiências que a matéria se nos oferece, para que nós possamos dominá-la depois. Quando nos perguntarem futuramente, nós teremos as respostas, porque arquivamos no nosso inconsciente. Não é por acaso que o indivíduo sabe, ele passou pela experiência. Né? Aqui tem o Vanim com a mala, olhando para o mundo físico. Será que vou ou não vou? Obviamente, a gente pensa nessas coisas. Mas como aprenderias, continua o diálogo, a humildade com as reminiscências ativas do orgulho? Poderias acaso beijar um filho, sentindo nele a presença de um inimigo figadal? Conseguirias de pronto a força precisa para santificar pelos elos conjugais a mulher que manchaste noutros tempos, induzindo ao meretrício e às aventuras infames? A filha complicada, a filha que me exige, a filha que é espinhenta. Por que será? Se nós fôssemos um corpo que tem uma alma, que começou ontem, qual é o sentido disso? Qual é o sentido? É hereditário, entendeu? O que é que faz com que a pessoa haja dessa maneira? Inconscientemente ela tenta me identificar. Bendita é a possibilidade de agora ser pai dela, eu que a empurrei para o inferno lá atrás, agora ela é minha filha. Agora eu vou amá-la de outra maneira, queira ou não. Há algo que me impede de fazê-lo de novo. Eu sei disso, né? Então olha quanta coisa a gente tem. Não percebes no esquecimento terreno uma das mais poderosas manifestações da bondade divina para com as criaturas criminosas e transviadas? O mundo perdoa? O mundo perdoa o criminoso? Quer esguelá-lo. A gente vê assim, eu quero justiça. Mentira, é vingança. A justiça só existe, a justiça divina. Essa não se equivoca. Mas a do homem fica longe, né? Fica longe. Então, o que faz a divindade? O criminoso terrível está aí do meu lado, estão meus braços. De novo, uma nova oportunidade. E eu tenho que saber disso, né? A gente vai ver muitas vezes quando o espírito atinge a faixa da adolescência. Já notaram? Se a gente não fez o processo do amor antes, daí a pouquinho ele bota para fora o que ele é mesmo, né? Então, a gente se complica. Além disso, concordo em que a experiência humana, para quem observou mesmo de longe, como aconteceu a nós outros, a resplandecência da vida espiritual, significa de fato a reparação laboriosa no seio de um sepulcro. Mas nós estamos desde há muito mumificados no crime. Nós temos que ajustar isso. A proposição da benfeitora Joana de Ângeles é a viagem para dentro. Se nós não enfrentarmos essa sombra densa que temos, a gente não avança. Vai e volta e não acorda. Então nós temos... E como é que faz isso? O trabalho no bem. Nós vamos ver aqui que nós vamos ter que avançar um pouquinho mais. Jesus chega a nos chamar, meus queridos irmãos, de servos inúteis. O que é que ele quer dizer com isso? Tu só fazes o estritamente necessário. Não é essa a proposta do cristão. O cristão vai além, ele enxerga, ele vai além daquilo que lhe pagam. Ele produz mais, ele se entrega, então é diferente, né? Nós temos que ver isso. Diz aqui que quando não há inimigos interiores, quando eu estou pacificado, os inimigos exteriores nada podem contra nós. Olha que interessante, eu tenho defesa. Não adianta, eu estou vibrando num outro patamar, ele não me atinge, por mais que ele pense em fazê-lo, né? Isto é um provérbio africano, olha a sapiência, né? Outro, os piores inimigos não são capazes de lhe fazer tanto mal quanto teus próprios pensamentos. E a benfeitora chega a dizer no livro Atitudes Renovadas, que no momento que nós controlarmos o pensamento, como fazem os monges no Tibete, zeram a mente, obviamente, nós vamos descobrir o fogo pela segunda vez. Porque se tu tiveres a coragem de me dizer o que pensa,
eu te digo na hora, a tua companhia espiritual. E vice-versa, a minha também. Entendeu? Vice-versa. Então, o pensamento é tudo realmente. É motivo de atração, de afinidade, tanto encarnados quanto desencarnados. Nossa consciência necessita do toque das paixões salvadoras. A morte mais terrível é a da queda, mas a Terra nos oferece a medicação justa, proporcionando-nos a santa possibilidade de nos reerguermos. Bendita escola! Bendita escola! Renasceremos em suas formas perecíveis e em cada dia da experiência humana morreremos um pouco, até que tenhamos eliminado com o auxílio da poeira do mundo os monstros infernais que habitam em nós mesmos. Tantas vezes quanto necessário for, nesta vida de relação, porque é fundamental. Duas imagens que a gente coloca aqui exatamente apenas como ilustração. Como pode, olhem só, codificador de novo, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Não é assim que o pessoal fala aí fora? Não é desse jeito? Como é que eu sou responsável por falta que eu não lembro? Né? E o codificador viu isso. Põe no chão, Eloy. Põe essa aqui também no chão. Põe no chão, por favor. Como pode aproveitar a experiência de existências físicas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. É o que a gente vê o papo aí fora. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Já que o Pai Criador é sábio e justo, né? Como é que isso funciona? E a resposta é maravilhosa. Nós não temos realmente como escapar dessa questão. Em cada nova existência física, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Porque ele avança no aspecto intelectual. E cada vez que eu avanço no aspecto intelectual, eu tenho condições de discernir o que é o certo e o que é o errado. Obviamente que aumenta a minha responsabilidade. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. E vai começar a programar a existência futura. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas semelhantes às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espírito que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma. Ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência, o seu anjo de guarda, o seu benfeitor espiritual, o seu avalista, se esforçará, meus irmãos, prestemos atenção, pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que ocorreu. Eu costumo dizer sempre que anjo de guarda espírita é terrível. Pode acender vela para ele, para quebrar o galho, que não tem jeito. Aquilo que foi acordado com ele, que é a tarefa dele, vai ser realizado. Não tenha dúvida, isso ficou acordado. Nós mesmos temos essa experiência. A gente estava fora do trilho, mas tinha um plano B. Uma artrite reumatoide, beleza. Não deu outra. Não deu outra. A única maneira de trazer o Vaninho de volta foi a artrite. Aí voltou. E agora, de vez em quando, temos umas beliscadinhas. Digo, olha só. Então, para alertar, a coisa está aqui. Né? Mas isso é amor que ele tem exatamente pelo seu pupilo. E isso foi acordado na dimensão espiritual. Além disso, tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais. Quando é a voz da consciência que vos fala,
Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpado. Então é por isso que de vez em quando a proposta é: fecha no teu quarto, ora em secreto, que antes mesmo que tu pedires ao Pai, Ele sabe do que tu precisas. E não tenha dúvida, a resposta virá. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao volver para o meio deles, né? E que é uma festa. Não temos, é certo, diz o codificador, isso é a notinha dele, durante a vida corpórea, a lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. É uma luta constante. Quem de nós aqui, meus irmãos, cada um de nós tem as suas lutas interiores, tem as suas lutas. Mas eu não tenho dúvida disso, nós as temos, entendeu? Foram séculos cristalizando o equívoco, agora queremos fazer a volta e pensamos que será tão fácil assim num passe de mágica? Não é fácil, mas possível será, nós vamos ver. É a nossa consciência, e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita resistência àqueles pendores. Quantas vezes escuto, claro, tem certeza? Já pensaste bem? E aí a decisão é sempre nossa. Eles não vão tomar a decisão por nós. Senão a gente não aprende, né? Não temas, a conversa continua, a prova de purificação que te conduzirá ao júbilo na senda eterna. O cálice do remédio deve ser estimado por sua virtude curativa, não pelo travo do conteúdo que apenas produz a penosa sensação de alguns segundos. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua encarnação? Começar tudo de novo, ter que reprogramar, né? Ser reconhecido a Deus no sacrifício Polos. Ela falando ainda com o pupilo dela. Não desejes nem espere regalia na escola de edificação, onde o próprio mestre encontrou a bofetada e a cruz do martírio. Meus queridos, aquela bofetada no Cristo duraram na consciência daquela criatura 1000 anos. Ele não se perdoava. Trabalhando no bem, ele não se perdoava. 1000 anos. 10 séculos depois, foi bater no rosto do governador do planeta. Já pensou? Imagine o tormento quando ele, meu Deus, o que foi que eu fiz? E assim tem muitos ainda rolando por aí, né? Embora perdoados totalmente pelo Cristo, mas a consciência incomodando, né? Incomodando. Não escute as falsas promessas, nem atendas aos caprichos perniciosos que nascem do coração. Obedece ao Pai e toma Jesus por Sirineu de todas as horas. A porta estreita, ainda e sempre, é um maravilhoso símbolo para a divina iluminação. Experimenta entrar pela porta estreita, porque larga é a da perdição. Também é Evangelho. Foge das fantasias envenenadas que trabalham contra a santificante aspiração do Espírito. Então, tudo isso, meus irmãos, é conversa de preparação para o indivíduo que vai mergulhar aqui. Recorda, continua a conversa, as angustiosas experiências que tantas vezes empreendemos na Terra para a conquista da nossa perpétua união. Não temos sede de enganosas satisfações, temos sede de Deus, Paulo. O infinito amor que nos transfunde as almas tem sua origem sagrada em sua misericórdia paternal. Quero-te eternamente, como sei que a união comigo é a tua sublime aspiração. Entretanto, seria justo encerrar nosso júbilo num círculo egoístico, tão somente? Na Europa hoje, meus queridos, além de não querermos mais crianças, há condomínios que proíbem a visita de crianças. Veja como é que nós estamos.
para que caminho nós estamos andando, esquecendo que a depressão nos espera. Pode ter todo o dinheiro do mundo, Alzheimer, porque nós somos gregário, nós precisamos nos apoiar nos outros e sendo apoiado por aqueles outros mais evoluídos. Isto aqui é um mundo de coletividade e eu egoisticamente quero gozar o máximo possível e depois já vi o que vem pela frente, né? Além disso, amamo-nos para sempre, a eternidade nos santifica o destino, mas o Pai está acima de nós. Mas Jesus falou isso. Eu não vim fazer a minha vontade, e sim daquele que me enviou. Entreguemo-nos ao seu amor no santo trabalho de suas obras, em suas mãos augustas, meu querido. Palpita a luz que enche os abismos. Haverá maior glória que praticar-lhe a divina vontade, que se traduz amor, dedicação, renúncia e alegria. Aquele que ama, renuncia e vive alegre, porque tem compreensão desse processo. Nos caminhos novos a percorrer, lembra o Pai amado e atende-o em todas as circunstâncias. Não acalente no coração os germes da vaidade e do egoísmo. Sacrifica-te, dá combate a ti mesmo, né? Os triunfos exteriores são aparentes e podem ser mentirosos. A vitória espiritual, meus irmãos, pertence à alma heróica que soube unir-se ao céu, através de todas as tempestades do mundo, trabalhando-se por burilar-se a si próprio. Vai chegar um momento que nós vamos para a nossa solidão interior. Nós temos que enfrentar isso e trabalharmos a nós mesmos. Porque a maior vitória que nós vamos ter é exatamente vencer as nossas tendências negativas. E aí a gente vai acelerar o processo de redenção sem sombra de dúvida. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Como é que é essa situação? E aí os benfeitores dizem, ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Quando junta riqueza e poder, problema, já tem muita coragem, não? Muito mais perigosas pelos abusos em má aplicação, a que podem dar lugar pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Obviamente que se eu quiser superar isso, eu vou ter que renascer num meio que isso é propício. Senão, não sou testado, né? Para que eu saia, enfim, dessa prisão que nós nos encontramos. Apesar de nossos bons desejos, querida Alcione, agora Antênio, mentor dela, falando com ela, não creio que Polos, o teu pupilo, obtenha desta vez o êxito imprescindível. Seu esforço de agora será uma experiência proveitosa, mas possivelmente ainda não logrará a coroa da vida. Embora a dedicação que me compele a falar-te em termos tão sinceros, devo acrescentar que esta é a verdade clara aos nossos olhos. Entretanto, também sei que outros velhos amigos teus caíram em tenebrosos desvios de impiedade, traindo sagradas obrigações. Veja que coisa séria. Por mais que essa criatura se dedique a esse grupo está complicando a coisa, né? E ele está avisando ela. Os que te foram pais algumas vezes perderam-se na embriaguez da autoridade e nas fantasias da fortuna. Os que te foram irmãos e familiares tombaram vencido no despotismo e na desvairada ambição. E o mais lamentável é que se complicaram mutuamente, alimentando a fornalha do ódio com a lenha do egoísmo, carbonizando intenções generosas e anulando extremos esforços de quantos auxiliam com abnegação e nobreza. Além de eu estar me complicando, ainda complica os outros, né? Nenhum cedeu em capricho, ninguém perdoou, nem esqueceu o mal.
As ervas daninhas invadiram o campo de tuas esperanças divinas. Teus compromissos com o Senhor sofrem pesadas ameaças. Justifico desse modo as tuas razões, embora não possa aplaudir a extensão dos sacrifícios que pretendes fazer. Está advertindo ela sobre esta empreitada dela vir renascer também quando ela já não precisava mais. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo corpóreo, como vêm recebê-lo quando para lá volta? Tem uma condição aí, né? Depende da esfera que pertença. Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida fora. Mas precisa já estar na esfera das afeições, porque muitas vezes a gente volta para o mundo espiritual e o que vê, trevas, ninguém nos esperando, mas a gente fez amigos aqui. A proposta evangélica é essa: faça amigo, conviva, vá em direção ao sofrimento do outro. O nosso querido André Luiz, Eloy sabe disso, fez 1.500 atendimentos de troça, fez por fazer. Vocês viram no filme? Quantas criaturas oraram por ele para ele sair do umbral? Quantas? Uma. 1.500 por um. Então veja como é que é a coisa. Então é bom fazer para mais, né? Fazer mais do que 1.500, né? Se for possível. Deu para ver aí. O que vemos em sonho, que nos testemunha um afeto e que se nos apresentam com um desconhecido semblante, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos da vida? Eu sonhei com pessoas que não conheço. Será? Tu não lembras, mas eles te conhecem, né? Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado, né? Então, à noite, a gente sonha com essas criaturas. E ele continua, o nosso Antênio, dizendo assim: já ponderaste nos obstáculos imensos? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Reza por aí, nos códigos espirituais, e no momento em que Moisés recebeu as tábuas da lei, 1.800 anos antes de Jesus, Jesus começa a restringir o seu psiquismo para renascer na Terra. 1.500 anos antes, 1.800 anos antes dele chegar aqui, ele começa a restringir o seu potencial energético para poder encarnar-se aqui na Terra. Experimentarás igualmente o esquecimento transitório e, embora não tanto agravado em virtude das tuas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Para esclarecimento desses problemas, minha querida, o Mestre deixou à comunidade dos discípulos profundos ensinamentos no Evangelho. O mundo, representado por maus sacerdotes e falsos doutores, buscou tentar o próprio Jesus. Quer dizer, nem o Cristo escapou disso. Uma tentativa, obviamente que não se conseguiu, mas se tentou, né? Já meditaste na tua aproximação de Polos, investida num corpo de carne? Olhe só. Sabemos que Polos parte com deveres de suma importância em função de coletividade. E tu te sentes preparada para neutralizar a poderosa lei da atração das almas? De vez em quando a gente passa assim por alguém e o coração, né? Mas aí a gente já está compromissado. Não tenha dúvida que aquela criatura faz parte da coisa. A gente já, né? A gente já viveu aí outras experiências, mas aquilo pula para fora. Não o digo no sentido de preocupações subalternas, mas ponderando a grandeza dos teus sentimentos afetivos em relação à grandeza mais sublime das obrigações assumidas para com Deus. Terás ânimos para lhe ouvir no mundo os rogos amorosos, mantendo-te no seu posto incólume, sobranceiro, à solidão de si mesmo? Sem dúvida, a lei terrestre te encherá de desejos e te induzirá a considerar a possibilidade de proporcionar-lhe filhos afetuosos em obediência aos seus princípios naturais.
veio para uma coisa e podemos fazer outra completamente diferente, alterar toda a programação. Afinal, temos livre-arbítrio, né? Além disso, teus afetos de outras épocas, como por exemplo os que foram pais amorosos, receberão a palma de lutas ásperas e agudas provações. Tu vais suportar isso? A senda de quase todos os teus amigos está semeada de espinhos, que eles próprios plantaram no seu desapego à misericórdia do Todo-Poderoso. Quer dizer, não seguimos aquilo que deveríamos fazer. Sentes-te bastante forte para assumir tão grave compromisso? Conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Isso aqui não é fácil realmente, né? Não é fácil esse mergulho aqui. Mas nós vamos ver como é que a gente sai dessa questão. Louvo teus propósitos firmes e sei que a tua poderosa confiança no Cristo é garantia sagrada de vitória. Mas devo ainda lembrar-te que a situação terrena dos que se propõem ao serviço legítimo da virtude, ainda e sempre, é inçada de sofrimentos atrozes. Não desconhece que nessas missões sublimes a criatura disputa o direito de acompanhar o Mestre em seus passos divinos. O discípulo da verdade do amor no mundo é alguma coisa de Jesus e de Deus. E aí o que acontece? E a massa vulgar não lhe perdoa tal condição, mas nem Jesus escapou disso. Quando ele fechou o rolo e disse: hoje cumpriu-se esta profecia, é de mim que Isaías está falando. Quiseram matá-lo, na sua terra, em Cafarnaum. Quiseram matá-lo, né? E além disso, sobrecarregando de pesados amargores, porque seus sentimentos não são semelhantes àqueles que a conduzem a incoerências e desatinos. Ele vai para lá, a gente quer vir para cá, e ele não gosta disso. Ele quer que a gente marche junto, né? Não poderá haver acordo entre a virtude e o pecado. Nós temos que tomar uma decisão, né? E como o pecado domina o mundo, vejam só, a tarefa apostólica em seus trâmites será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas comuns. Continua. Todos os que seguiram Jesus foram obrigados a identificar o destino com o sinal do martírio, menos João. Este não foi, ficou. Jesus diz que esse ficaria porque ele precisava ainda escrever o Apocalipse mais tarde e ficar com a Mãe Santíssima, tinha tarefa definida. Os que se não desprendem da terra crucificado nas dores públicas, retiram-se ao desamparo, esmagado pelos opróbrios humanos, caluniados, humilhados, encarcerados, feridos, raros, triunfaram conservando a serenidade e o amor imaculado até o fim. Ponderaste semelhantes experiências em que a tua alma peregrinará por algum tempo retalhada de angústias? Tudo isso ele foi dizendo a ela. Tudo isso ele foi dizendo a ela. Será que ela desanimou? Será que ela veio? Não veio? Né? Vamos ver. Aí ela diz assim: sim, querido amigo, ponderei, refleti em tudo isso e estou resolvido ao testemunho, por mais cruel que seja o meu roteiro. Mas em que ela está se baseando? Qual é a certeza que ela tem absoluta, né? Quem vai realmente fazer com que ela suplante essa dificuldade? Ele diz para ela: venturosa serás se puderes aceitar o sofrimento na terra dentro desse conceito, exclamou Antênio, com grande tranquilidade. O homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como resgate e pagamento. É o que a gente falou. O que temos a craveira comum é resgate e pagamento, reposição. Mas não é só isso. Desconhecendo o gozo de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. É diferente, né? Aí ela diz para o Antênio: Jesus, que vê o meu coração, ensinar-me-á a transformar a tortura em cântico de graças e me auxiliará a esquecer as cogitações menos dignas, de que possam cercar os espíritos vulgares.
relativamente ao trabalho porfiado e difícil da redenção e do engrandecimento da vida. Ela joga as fichas no Cristo. E nós vamos ver que esse espírito, em algum momento do seu processo evolutivo, cruza com o olhar do Cristo. E no momento que Jesus coloca o olhar na gente, a gente não fica nunca mais indiferente, fica inquieto, começa a realmente modificar-se. Pois bem, diz o nosso querido Antênio, já que te firmas em propósitos tão altos e guarda todos os preceitos justos e imprescindíveis à situação, permito o teu regresso à terra em nome do Senhor. Aí ele sucumbiu. Considerando, disse o amoroso instrutor, que partirá não mais ocasionalmente, e sim para uma transformação sacrificial, que exigirá muito trabalho e renúncia, ficas desde já desligada de tuas obrigações nesta esfera. Ela estava fazendo um serviço extraordinário lá, né? A fim de te adaptares, vencendo as situações adversas das regiões inferiores, aqui, que nos separam do mundo, já que precinto deverá gastar quase 10 anos terrestres. E nós, se espírito desse nível recolhe-se no seu interior por 10 anos, imagine a tarefa que ele vem desempenhar, né? A tarefa. Ela diz, Deus te recompense. E ele volta a dizer que a sua misericórdia te abençoe, exclamou o instrutor, acariciando-lhe os cabelos. Seguir-te-ei daqui com as minhas preces e esperar-te-ei confiante na vitória futura. Então essa história vai se desenrolar a partir do capítulo 2 em diante. Podem então, meus queridos espíritos, reencarnar em um mundo relativamente inferior ao outro onde já viveram? Incrível, essa história já está definida. A questão é 178 do nosso livro básico. Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegre as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Senhor, quem foi que pecou? Ele e os seus pais, para que ele nascesse cego. E o que é que Jesus diz? Nem ele, nem seus pais. Foi para que eu realizasse nele as obras para as quais vim fazê-lo. Era um espírito voluntário, mas reencarnou. Não tem reencarnação. Jesus disse que nem ele, né? Tem sim, reencarnou. Só que era um espírito voluntário. Então pode sim, para avançar mais, né? Nossa querida Madre Teresa de Calcutá, um espírito nobre, diz para nós que tem que doer. Não basta dar o supérfluo a quem necessita, é preciso dar até que isso nos machuque. E ela tem autoridade moral para falar isso, porque fez. Sem dúvida. Considerações finais. Renuncia ao amor próprio, a fim de viveres a fraternidade legítima. Renuncia à maledicência, em considerando as próprias ulcerações morais que trazes ocultas. Renuncia ao ódio, tendo em vista a necessidade do perdão. Renuncia à comodidade, renovando-te pelo trabalho na caridade fraternal. Renuncia à inveja, precatando-te contra a loucura. Renuncia aos triunfos transitórios logrados a qualquer preço, sobrepondo-lhes as esperanças e consolações espirituais que te aguardam. Renuncia ao orgulho, antes que te envenenes interiormente. Renuncia à sensualidade, edificando no imo o templo ao amor puro. Renuncia aos alheios capricho e retentivas familiares ante o chamado de Jesus e dá-te em regime de abnegação, se possível, de totalidade. O homem a tudo renuncia quando acionado pelas ambições mundanas.
Renuncia-se aos liames da consanguinidade quando se inicia a construção de nova família pelos laços matrimoniais. Sobrepondo-se à excelência da vida futura, as renúncias do trânsito carnal nada significam, antes constituindo emulação para o labor que se abraça em espírito. Arma-te de coragem e investe tuas forças na renúncia, no silêncio, no trabalho edificante, na ação da caridade e renuncia sempre que possível. Quem renuncia, possui. Quem frui, deve. Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, arado, olhar para trás, asseverou o Senhor, não está apto para o reino de Deus. Ainda não pode ser meu discípulo. Jesus, o mestre por excelência, renunciando aos enganosos e sedutores triunfos da terra, que o não fascinaram, lecionou que a verdadeira aventura consiste na superação das humanas conjunturas para demonstrar a grandeza da paz sem conflito e da felicidade sem jaça. Joana de Ângeles oferenda o problema da renúncia. Meus irmãos, prestemos atenção. Estamos concluindo. Não há ruptura de laços entre os que se amam no infinito do espaço e na eternidade do tempo. Mas é preciso amar. As almas afins se engrandecem constantemente, repartindo as suas alegrias e os seus dons para a humanidade inteira. Não podia ser de outra maneira. Não podia. Finalizando com o nosso mestre querido, nos dizendo que tenho-vos falado estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo, na matéria, tereis provações, aflições, tribulações, pressões, mas animai-vos, tendes coragem, confiança e esperança. Eu venci o mundo. E ele é para nós guia e modelo. E se nós quisermos realmente atingir esse patamar de compreensão, poderemos fazê-lo acelerando o nosso processo evolutivo através da renúncia. Do fundo do nosso coração, muita paz a todos.